Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Costa e hoje nós estamos aqui fazendo a gravação do nosso novo quadro, o Conta pra Ana, que é trazer experiências de mulheres reais que vão muito além de fazer a unha, um momento só dela, onde ela conta aí a história, ela compartilha um pouquinho do que ela já viveu, trajetória, enfim, esse é o nosso novo quadro. Então hoje eu tô aqui com a Gabi que é minha parceira aqui, ela tem um espaço de fisioterapia junto aqui no estúdio. Quem frequenta aqui já conhece o espaço da Gabi, ela também cuida de mim, eu cuido dela e ela cuida de mim. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais. Então, pessoal, eu sou a Gabriela, na questão mais formal, mas gosto de ser chamada de Gabi. Trabalho aqui no estúdio, já tem 2 anos e pouquinho, né? A minha atuação, eu sou fisioterapeuta na parte ortopédica. Meu foco é trabalhar com dores agudas e dores crônicas. Tenho especialização em terapia manual e também atuo na questão da fisioterapia desportiva. Então, os atletas, amadores, profissionais também podem contar comigo aí. E eu vim agora aproveitar desse momento, porque a Ana, como ela disse, ela cuida de mim também. O melhor momento é o momento que eu tô com ela. Gabi, você tinha me contado que você tinha o sonho de ser mãe, mas que você não conseguia. Como que foi essa história para você? Como foi esse processo na sua vida? Eu acho que a maternidade para mim foi aquele sonho de adolescente mesmo, você criar aquela expectativa de casar, vestido branco, mamãe, papai e filhinhos. Então para mim era muito forte isso mesmo. E quando eu casei, aquela expectativa, eu falei, eu já quero engravidar logo de cara, nunca pensei na questão de evitar. E foi se passando o tempo, 1 ano e meio, e nada acontecia, e aquela esperança, e daí eu comecei a ficar meio pensativa com isso, por que comigo não acontecia? Só que é uma coisa tão louca da parte da gente, que é tanta necessidade, tanta vontade, que eu comecei a ter determinados sintomas. Então, todo mês eu sentia que eu estava enjoada, que eu tinha ânsia, eu ia no laboratório e falava para a menina, eu vim fazer um teste de gravidez. Aí ela falava para mim, quanto tempo de atraso? Eu falava, não tem. Ela falava, eu não posso fazer, não é bem assim. Então, essa persistência ficou por meses, foi por muito tempo. Até que eu já tinha uns 2 anos que eu estava nessa expectativa e procurei o meu ginecologista que já me acompanhava desde mocinha. E eu perguntei pra ele, o que acontece que eu não consigo engravidar, né? E ele falou, Gabi, eu não consigo identificar o que é que aconteceu com você, porque todos os seus exames hormonais constam que você tá bem. Mas vamos fazer novos exames, vamos investigar melhor, se for necessário a gente faz um tratamento pra gente poder chegar no seu sonho. E eu fiz diversos exames e nada apareceu, só que como eu tava já naquela coisa meio bitolada de todo santo mês ir no laboratório, falava que tinha enjoo, que eu tinha dor no corpo, enfim. Ele me pediu um novo exame, né, que é o exame de beta, para ver se constava gravidez positiva ou negativa. Só que naquela vez eu fiz os exames, coloquei junto no envelope e fui pro consultório. E eu sempre fui metida a olhar exames. E naquele dia eu deixei o exame no envelope. E eu fui na consulta e ele falou assim, olha, de verdade eu tive uma paciente que ela tinha a mesma dificuldade que você. Até acredita-se que eu tive essa dificuldade porque minha tipagem sanguínea é diferente da tipagem da minha mãe. Então, a minha mãe teve que fazer aquela reposição de soro que é para evitar de perder o bebê, porque minha mãe é O negativo e eu sou A positivo. Então, acredita, se não dá para ter certeza que foi isso que atrapalhou, né, a minha questão de poder engravidar. Aí ele falou assim, então vamos pensar por essa questão e qualquer coisa a gente inicia um tratamento. Aí ele falou, ele olhando todos os exames, ele falou, não, tá tudo bem, como que pode? Aí ele falou, Gabi, você olhou o seu exame de beta? Eu falei, doutor, nem olhei mais, porque todo mês eu vou, aquela frustração. Aí ele falou assim pra mim, então, é porque a gente não vai mais fazer tratamento.
Aí daí pra mim, eu falei, o que aconteceu? Por que o senhor tá desistindo de mim? Ele falou, não, Gabi, você não acredita, mas você está grávida e nós vamos fazer o seu pré-natal. Aí eu gritei no consultório, aí não tinha quem não ouvisse, secretária, a mulher dele era assistente no consultório. Então assim, foi o meu grande sonho. Aí eu tive, naquele momento, eu tive que estava positivo. Só que assim, foi uma gravidez tranquila, teve seus momentos, né, de dificuldade, não sei se devido a essa situação do soro da gente ter, a minha mãe ter utilizado no tempo de gravidez e eu tinha essa dificuldade de engravidar. Então, na gestação da Rebeca, eu tive umas situações de apresentar possíveis abortos ou nascimento precoce, prematuridade, mas graças a Deus foi indo tudo certo. E nessa jornada de gravidez, quando eu descobri, nós já estávamos com um bilhete que nós íamos embora para a Europa, né? A gente ia para Portugal. Aí eu fiquei, meu Deus, como que eu vou para um outro país grávida? E na época, meu ex-marido, né? Ele falou para mim, vamos, a gente tenta lá fora, tal. E eu falei, gente, a partir do momento que você tem um médico que te acompanha todos esses anos, partir para um outro país é totalmente diferente, né? Um novo desafio. Tem a sua rede de apoio. E sem falar que eu era só eu e meu irmão, né, como filhos. Então ia ser a primeira neta, aliás, até então o primeiro bebê, primeiro neto, até então a gente não sabia sexo, nada. Aí, pra mim, eu pensei, como que eu vou passar essa gestação todinha lá fora, sem ninguém, sem minha mãe, que eu era uma menina, eu tinha 23 anos. E a gente passou essa temporada lá na Europa, passamos um pouquinho em Portugal, aí a gente decidiu ir para a Espanha. Aí o acompanhamento foi maravilhoso, não tenho o que falar, foi muito bom o tempo que a gente ficou lá. Só que daí começou a me dar aquele desespero, eu falava, como que eu vou criar dessa criança sozinha? Eu não sei, e até então não sabia sexo também. Eu falei, eu tô começando a entrar em desespero e eu liguei pra minha mãe, daí minha mãe falou assim, não, tudo bem, filha, eu vou pra Europa, mas eu falei, como que minha mãe, ela nunca saiu nem do Brasil, ela vai se perder no aeroporto, N coisas passou na minha cabeça. Aí eu falei, não, eu já sei, eu vou voltar. Aí eu fui, conversei com a minha obstetra, ela falou, Gabriela, você não pode, você já tá de 8 meses, o fato de você pegar um voo, você pode acelerar esse processo do parto. Podia ter no avião. Podia ter no avião, ele poderia, através da altitude, causar contrações. Aí eu falei pra ela, doutora, a única coisa que eu quero é ter minha filha lá, saber que vai dar tudo certo, nem que seja pra gente ter dentro do avião, tem primeiros socorros, a gente vê que continente que tá, faz a certidão, tá tudo certo, mas eu só quero ter a segurança de que eu tô com a minha família por perto. Aí ela falou, Gabriela, por sua conta em risco. E aí você conseguiu, então, voltar pro Brasil e ter a sua filha aqui. Eu tive que esconder a situação no aeroporto, porque realmente eles não são a favor de um voo quando a pessoa já tá numa gestação bem avançada. Então eu coloquei um casaco bem pesado, bem grande. Tentei esconder, porque eu fiquei roliça na gravidez, engordei apenas 22 quilos. Coloquei o casaco, tentei disfarçar o máximo que eu pude da minha gravidez. Quando eu cheguei no Brasil, já procurei, aliás, lá na Espanha mesmo, eu falava com o meu obstetra aqui do Brasil e ele me dava toda a assistência, até mesmo para ver se as ideias, os conhecimentos, o tratamento era compatível com o dele, porque eu precisava ter essa segurança. Eu estava num país onde, por mais que você tivesse todo o respaldo, é diferente quando você está na sua pátria. Você tem muito mais auxílio do que lá fora, né? Sim. E aí a gente sempre trocava as mensagens e eu avisei ele que estava voltando. Aí ele logo já marcou a consulta comigo e falou, Gabi, agora eu vou te avaliar e tal. Eu cheguei e 5 dias depois a Rebeca nasceu. Foi uma loucura. E como que é pra Rebeca? Você comentou que ela te joga algo na cara até hoje. Até hoje ela fala, era pra ser espanholita.
Eu falo, filho, você é jovem, assim como eu tive a oportunidade, você vai ter a sua oportunidade, você vai ter seu momento também lá Tudo fora. tem um tempo, né? Tudo tem. E foi a melhor coisa pra você naquele momento. Foi meu maior desejo, foi meu maior sonho, e hoje, não só ela, mas o Pedro, os meus filhos são a maior fonte de inspiração para mim, até mesmo relacionada ao meu trabalho. Então, tudo aconteceu no tempo certo, da maneira mais correta que tinha que ser. A experiência foi uma loucura, mas Imagina. foi maravilhoso da forma como que foi. Teria outro? Não, acho que não. Acho que a idade não permite mais. Eu acho que eu já tenho uma boa vivência aí, até mesmo lá fora, aqui. Já passei por algumas situações. Eu amo criança, mas acho que hoje eu acho mais bonito no colo dos outros. Chorou, devolve pra mãe. Não. Seus já estão grandes, né? Já estão mocinho, adolescentes, né? já. A Rebeca tem 16, o Pedro tem 13 anos, então agora eles já estão naquela expectativa de pensar o que vai ser também do futuro deles. Sim. E eu acho que agora é essa a minha missão, né? Cuidar deles, proporcionar o máximo de suporte que eles precisam, para eles também caminharem daqui para frente e também terem as oportunidades e os sonhos deles aí para realizar. Acho que eu já fiz a minha parte. E continua fazendo, né? Mãe Sempre, pro resto da né? vida, né? Mãe é pro resto da vida. Dizem que filho não cresce pra mãe, né? Então a gente aprende que determinadas coisas não são mais responsabilidade nossa. Mas filho vai ser sempre, Sim, né? sempre vai estar ali, né? Sempre vai estar ali. A mãe sempre tem que estar por perto. Faria alguma coisa diferente? Ai, acredito que não faria nada diferente. Eu acho que hoje tudo que eu já enfrentei, as coisas que a gente já passou, eu acho que me estruturou ainda mais. Então, como profissional, me deu ainda mais gás, né? Que lutar por eles é... Lógico que eu tenho também minhas conquistas pessoais, né, profissionais, mas eu acho que eles são a força disso tudo. Então, acho que eu não faria diferente. Mas, falar que a gente só acerta é mentira, né? A gente erra algumas vezes. E também tá tudo certo. Sim, faz parte, né? Faz parte. E como que é lidar com essa fase da adolescência, né? Principalmente nos dias de hoje, com tantas coisas aí surgindo, esse consumo excessivo, né? De redes, como que é, assim, lidar com 2 adolescentes em casa? É uma loucura porque realmente você ter que... Não dá pra gente colocar que o que a gente aprendeu lá atrás vai ser a mesma base pra gente criar os filhos nos dias de hoje. O excesso de informação, o acesso à tecnologia, por mais que você queira que eles ainda tenham costumes tradicionais, tem coisa que a gente, na verdade, tem que se adaptar a essa situação hoje. A Rebeca mesmo, ela ama ler, né? E eu comprei um Kindle para ela, falei, filha, aí cabe muitos e muitos livros. Ela fala, mãe, mas eu acho lindo aquela biblioteca, aquele arsenal de livros. Então ela gosta do livro físico. Mas tem muita coisa que hoje é muito desafiador, né? Então, o adolescente... Antes, eu vejo por mim. Eu, com 15 anos, eu pedi uma boneca pro meu pai. Né? Hoje, eles querem um celular de última geração. Sim. Hoje, eles querem fazer uma viagem, coisa que, às vezes, a gente não tinha essa ideia. Então, a gente se adaptar ao mundo de hoje, ou como é a cabeça deles, porque o adolescente, ele é... Eu acho que a mulher já é um bicho, assim, de 7 cabeças, né? A gente tem alterações hormonais durante o dia. Eu acho que adolescente é ainda dobro, pior. Né? Tá com tudo a flor da pele ali, né? É. Aquela descoberta do que vai ser, do que não vai ser, e hormônio aqui, hormônio ali, e aquele misto de sentimentos, né? Sim, o Pedro agora, ele é o mais calmo lá de casa, né? Então o Pedro, ele é o mais calminho, mas também já tá entrando naquela fase de ter um pouco mais personalidade. E eu falava pra Rebeca, seu irmão vai crescer, as coisas vão ser diferentes, porque como ela é a mais velha, ela achava que ela dominava o ambiente. Agora ela tá vendo que existe aquele equilíbrio, tem momentos que é relacionado ao irmão, tem momentos que é relacionado a ela. E é uma delícia saber que eu tenho um menino e uma menina, porque lidar com os 2 tipos de sexo é surreal, é uma delícia. É desafiador pra gente como mãe, mas é uma delícia. Imagina. É uma delícia. E o
Pedro, ele é muito calminho, ele é amoroso, e a Rebeca já, acho que pelo fato de ser mulher, então ela já é mais independente, parece que aquele amadurecimento é mais rápido, ela já pensa o que vai ser no futuro dela como profissional. Ai, mãe, eu também quero casar, ter filhos. O Pedro fala também, um dia eu vou te dar netos, mãe fala, ai, o que eu mais quero hoje, não logo, né, espero que demore um pouquinho, mas quero ser avó, então acho que é essa lei da vida e é bem gostoso. Gá, você citou em determinado momento da conversa o seu ex-marido, então você não está mais com o pai das crianças, né? Como que é essa questão do relacionamento para as crianças em relação a pais separados? Como que ficou, né? Eles moraram um tempo com ele ou foi sempre com você? Como que ficou essa situação? A gente decidiu que as crianças ficariam comigo, mesmo porque eles eram muito pequenininhos quando a gente se separou. A Rebeca tinha 5 anos e o Pedro tinha 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Então, eles eram pequenininhos e todo esse período, mas assim, a convivência sempre foi muito assídua do pai, o pai sempre foi muito parceiro. Então, a gente convivia diariamente, sempre que ele pudesse, ele ficava com as crianças. Só que aí, passou-se 8 anos, eu encontrei uma nova pessoa, casei, né, e vim morar em Sorocaba. E essa mudança foi bem interessante, sabe? E as crianças hoje, é difícil para eles assimilar tudo isso, porque foi um novo relacionamento, as crianças... Eu acho que filho, ele só tá feliz quando ele vê mãe e pai feliz, né? Então, eles falam para mim, mãe, a gente só vai ficar bem se a gente ver você bem. Então, parece que eles aderiram ainda mais a essa situação pelo fato de querer ver a mãe bem, sabe? E não foi fácil para mim, porque eu achava que o meu papel depois que me separei seria somente mãe, que eu não tinha mais possibilidade de me relacionar com outra pessoa, como que meus filhos vão ter que lidar com um novo relacionamento, como que vai ser toda essa situação. Mas aí o tempo foi sendo assim... importante, né, para eles poderem se conhecer, até que chegou o tempo de eu casar de novo. E quando a gente veio para cá, foi bem desafiador também essa situação, mas as crianças conseguiram se acostumar com tudo isso. Porém, teve um período em que o Pedro me surpreendeu. E acho que acredito eu, que pelo fato dele era muito pequenininho quando me separei, então surgiu um interesse em saber como era morar com o pai. Que até então ele visitava o pai aos finais de semana, passava férias, né? Uhum. E eu confesso que deu um negocinho assim, eu falei, mas sempre foi meu filhinho, né? Mas tudo bem, quer morar com o pai. E eu sempre falei pra ele, filho, por mais que fosse difícil pra mim isso, eu falei, filho, o importante pra mim é você estar bem. E se você quer conhecer e sentir como vai ser esse momento com o seu pai, tudo bem, vai lá, passa esse... Mas entenda, a casa da mãe vai estar sempre com as portas abertas. E se você precisar de qualquer coisa, a mãe tá aqui. Aí ele falou, mãe, eu quero experimentar. E o pai foi extremamente receptivo, sabe? Então ele sempre falava, qualquer coisa eu vou te ligar, eu vou falar com você, se o Pedro sentir alguma coisa eu vou te procurar. Então, graças a Deus, a gente sempre teve uma parceria muito grande em relação às crianças. E o Pedro foi, no comecinho do ano, eu falei pra ele, não tem como a gente tem que criar uma rotina, né? E as crianças precisam entender que aquela responsabilidade de escola, os afazeres, é importante. Aí eu falei, quando começar o ano, você inicia o tempo lá com o seu pai. Então você inicia o ano letivo lá com o seu pai. Se você se sentir bem, filho, e falar, mãe, eu amei ficar aqui com meu pai, quero passar o resto da vida com ele, tá tudo certo. E se você falar, mãe, acho que foi interessante em determinado período, também tá tudo certo. É como você se sentir bem. E ele foi. E foi muito importante para o Pedro, foi muito importante para o pai dele, muito mesmo. O Pedro foi aos 11 anos, eu fiquei admirada com a atitude dele, que eu falei, filho, você tá tendo uma atitude, às vezes, de um menino com 14, 15 anos, porque normalmente é um pouquinho mais velho, né, que decide ter essa convivência. Né? E o Pedro decidiu aos 11. Eu falei, você tá ficando muito mocinho, filho. E o Pedro, eu confesso, como ele ficou muito comigo e com a minha mãe, ele é o mais dengoso, ele é o mais mimadinho, né? E eu achei que ia ser difícil essa relação com o pai dele. E quando ele foi,
foi muito importante. Então, assim, eles faziam atividade física junto, ele ia trabalhar com o pai. Foi aquele momento muito... acho que aquele espelho que ele queria ver, eu vou ser como o meu pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Então, acho que foi muito importante isso para ele. E ele passou 6 meses, aí ele pegou e falou assim, ai mãe, mas agora eu acho que eu não aguento, eu acho que eu tô morrendo de saudade. Não sei, eu acho que foi curto tempo ou muito tempo, pelo menos eu acho que foi importante para ele. Sim, valeu para ele saber. Totalmente, foi extremamente importante para ele. E quando ele voltou, o Pedro já veio assim com um aspecto de um homenzinho, sabe? Ele determinadas coisas que ele faz, ele não pede mais para mim, pelo contrário. Ele desde pequenininho já teve esse instinto de ser bem cavalheiro, bem, como que eu posso, sensível com as mulheres. E com o pai, ele amadureceu essa questão. Então o Pedro desenvolveu de uma forma absurda. E um exemplo que eu sempre falo para todo mundo, que eu acho fofíssimo do meu filho, que se tiver chovendo, ele tira o casaco, ele pega o que for, põe em cima da gente e fala, mãe, você não pode tomar chuva. Sabe, são coisas que... é um cavalheirismo e isso só veio a aguçar em relação a como ele, como homem, como cavalheiro. E depois que ele voltou, então hoje ele tem total responsabilidade com a escola, ele levanta cedo, ele mesmo se arruma e tudo mais. Então, foi assim, aquela coisa de desenvolver. E hoje eu falo que aquela questão da mãe ter que se preocupar com isso, aquilo, outro, parece que as minhas responsabilidades a cada dia elas vão se diminuindo, porque eles já estão conseguindo ter as próprias responsabilidades, os próprios afazeres. E para uma mãe, eu acho que é saber que você executou o seu papel com maestria. A sensação de dever cumprido, né? Exatamente. Acho que é isso que faz diferença, você saber que você tem a sua mãe ali, mas você não vai viver dependente dela pro resto da vida, né? Sim. Porque uma coisa é você ter uma rede de apoio, é você ter um porto seguro, né? Em momentos específicos, mas não uma muleta pro resto da vida, né? Exatamente. E acho que toda mãe deve ter essa sensação de dever cumprido quando vê que os filhos conseguem, né, caminhar com a própria perna e se desenvolver, né? Sim. Como diz o ditado, né? Cria pro mundo, né? Cria pro mundo. Porque a gente que é mãe, a gente tem um receio do filho passar por determinadas coisas, mas ele precisa passar por isso. E como profissional, a gente também se cobra muito. Às vezes a gente trabalha muito, a gente quer proporcionar determinadas coisas, a gente quer investir no filho. E saber que os seus filhos estão conseguindo caminhar e que você não tá só falhando, você também tá acertando, né? Então, é realmente cada fase necessária. E hoje, vendo que eles estão com o pezinho ali já na fase mais adulta, é gratificante. E o mais importante ainda para uma mãe é ouvir que quando as pessoas falam assim, a Rebeca e o Pedro é uma graça. Então eu acho que é a melhor coisa que uma mãe pode ouvir. E são. E eles são uma graça mesmo. Ô Gá, quando você abriu o estúdio, com quantos anos eles estavam? Que hoje você falou que a Rebeca tá com 15 e ele com 13, né? Então eles eram bem mais novos quando você... Quando eu iniciei na Físio? Quando você iniciou na Físio. Olha, eu acho que, vamos ver aí, a Rebeca era bem pequenininha. Quando eu abri meu primeiro consultório, a Rebeca tinha uns 7 anos, acredito eu. E o Pedro tinha 4. Aí meu braço direito foi minha mãe. Se não fosse a minha mãe para me ajudar. E daí, desde a faculdade, a gente não para de estudar, né? Que daí é faculdade, pós-graduação, especializações, cursos e tudo mais. Então, é aquela coisa de sair 6 horas da manhã e voltar 11 horas da noite. Então, se eu não tivesse o suporte da minha mãe, eu não conseguia também essa questão do profissionalismo. Né? E como que fica essa questão, o coração de mãe, porque, né, a maioria das mulheres se cobram, né? Eu vejo muito na internet. Bom, eu não tenho filhos, né? Então, assim, eu tenho 10 sobrinhos. Só um pouquinho de criança. Que é mais gostoso. Eu amo, porque é o que eu falo. Chorou, eu devolvo pra mãe, entendeu? Uma delícia. E é muito gostoso, porque tenho várias fases. Então, eu tenho desde bebê até já que tá na faculdade, fazendo pós-graduação e tal. Então, a gente já tem sobrinho que sai pra barzinho. Daí tem a sobrinha adolescente que tá na fase de namorinho.
e de vez em quando, ai, tia, quero ir num show e bababá. Então tem todas as fases. Mas assim, o que eu mais vejo na internet, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim. E é forte isso, né? Não deveria ser assim, né? Sim. Porque como que fica essa questão, né? O coração da mãe em relação, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar do filho, eu preciso ser esposa, então eu preciso ser um monte de coisa e mãe, né? Como Sim. que fica o coração em relação assim, eu vou dar conta de tudo? Ou fica aquele sentimento de que sempre tô falhando em algo? Dá a sensação de que você está falhando, dá a sensação de que você está sendo egoísta, buscando tanto o seu crescimento profissional e que você está esquecendo dos seus filhos. Porém, eu acho que o importante de uma mãe é sempre focar para o filho e falar assim, a mamãe está indo trabalhar para o melhor para nós. Para nós. Porque se a mãe foca assim, eu que tenho conta para pagar, porque eu tenho aluguel para pagar, eu tenho essa escola, parece para o filho aquela imagem de que ele, na verdade, é um peso. Então você tem que mostrar para o filho que aquele crescimento vai ser para todo mundo. Porque os meus filhos mesmo falam, já teve épocas de eu chegar muito tarde do trabalho e a minha mãe falar para mim, meu Deus, você trabalha o dia inteiro, as crianças precisam ficar com você. E as crianças, quando cresceram, eles falaram, vó, mas a minha mãe tá indo porque ela tá cuidando da gente. Ela precisa trabalhar para cuidar da gente. Então eles entendem que não é o fato de ser um martírio o trabalho, não é a minha mãe tem um monte de conta para pagar, não, eles entendem que é um crescimento e que essa estrutura está dando estrutura para eles também. Sim. Então esse é o objetivo, mas que existe a culpa, a gente sempre vai se cobrar. Sempre, a gente não pode dizer que a gente está sempre acertando, a gente sempre vai ter falhas. Sem dúvida. Mas também é importante a gente se enxergar além de determinados papéis, né? Porque antes da Gabi mãe, existe a Gabi mulher. A Gabi que tem sonhos dela, a Gabi que tem objetivos dela, né? Porque eu imagino assim, a visão da Ana, né? Tem a questão de você cuidar dos seus filhos, mas ao mesmo tempo vem aquela frase, a gente cria para o mundo. Exatamente. Então os filhos, eles vão crescer depois que a gente encaminhá-los, e aí como é que fica a Gabi? Porque daí muitas mulheres também se perdem nesse processo, né? Porque os filhos crescem e vão, e elas se veem, que até de acordo com a psicologia tem a síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio. Que daí elas não sabem o que fazer, porque os filhos cresceram, então elas não têm mais aonde direcionar ali aquele cuidado, aquela atenção, e aí o que eu vou fazer da minha vida? Então é importante não se perder também, né? Com certeza. Nesse processo. Com certeza, tanto que nos dias de hoje, você pode até perceber, muitos filhos com 30, 40, às vezes 50 anos não saem de casa, porque as mães não querem sentir essa sensação do ninho vazio. Só que a vida é um ciclo. Sim. Eles tiveram a oportunidade de ter a vida deles. Os filhos da gente também precisam ter esse momento. Eles também precisam constituir família, né? Então, tem que ter tudo isso. Tem que respeitar esse ciclo. Muito bom isso. O que você fala para quem é mãe? O que você falaria, sei lá, para quem é mãe, que tá aí nessa fase, de repente os filhos estão para sair de casa, ou tá com filho adolescente, ou tá com filho bebê, enfim, tá passando por esse turbilhão aí. Bom, vamos pensar na parte do bebê. Aproveite que é a melhor fase, né? É a fase da descoberta, é a fase de que você tá auxiliando a criar essa personalidade. O filho que você está construindo, te ajudando a construir agora na infância, é o que ele vai ser para o resto da vida. Então, até os 7 anos, essa criação de personalidade. Aí a fase da adolescência, que é aquela fase da rebeldia, de querer até mesmo desafiar pai e mãe, mas que também ao mesmo tempo você sente o amadurecimento chegando, sofrimentos, frustrações que eles têm que passar. Então, aproveitar cada fase e entender que vai errar, vai falhar, mas acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial, acredite naquilo que você criou, porque não dá pra gente só acreditar e pensar que o que vai ser do meu filho, esse mundo tá perdido. Realmente tá, mas se ele tem uma boa base, não tem por que você se preocupar. Exato, você falou. Dá pra gente estruturar os nossos filhos a saber lidar com o mundo lá fora. Porque a informação tem demais. Agora, ele vai ter que aprender a assimilar o que vai fazer bem pra ele e o que não vai fazer. E base é tudo, né? Você Família, falou, estrutura familiar, é tudo. Não é nada que possa corromper essa situação, né?
Isso, Gá, muito obrigada. Eu adoro a sua história, eu acho essa sua história incrível. Quando você contou ela pra mim, assim, e daí a gente conversando e você falou de abordar esse tema, eu fiquei super feliz porque, né, eu já conhecia, óbvio, a gente já tinha conversado aqui durante os procedimentos e eu acho incrível isso. Essa garra que você tem, né, que você teve, admiro como mãe por conhecer os seus filhos e ver que você tem feito um bom serviço, como profissional também, que cuida de mim, do meu marido, né, e de tantas pessoas. E é isso, muito obrigada, viu? Eu agradeço também e agradeço principalmente porque você veio para complementar tudo isso aqui. Que o fato de você abrir o seu espaço é não só cuidar da nossa autoestima, não só cuidar da nossa aparência, mas o seu cuidado, o seu carinho. Você é delicada, você é ouvinte e são diferenciais que não é uma prestação de serviço, é realmente um acolhimento. E desde o início eu falo para você, eu amo vir aqui, eu amo ser cuidado por você. E amo saber que todo mundo que vem aqui, não é só eu que sinto isso, todo mundo sente esse cuidado. Então eu acho que você agrega tanto para nós aqui, como ser humano e até mesmo pelo seu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio do nosso novo quadro. Acompanhe para ouvir mais histórias aí inspiradoras como essa da Gabi, que veio aqui hoje compartilhar um pouquinho, né, da história dela com a gente. Se tiver interesse em vir conhecer o estúdio, fique à vontade. Vai ser um prazer receber vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.